Quais técnicas seriam usadas para o caso 2? Bom, o caso 2, pesquisadores farmacêuticos estão estudando uma nova droga para reduzir o crescimento de células cancerígenas. Eles têm uma linhagem de células tumorais em cultura e querem medir o quanto um gene específico que eles acreditam estar envolvido na resistência a essa droga está sendo expresso antes e depois do tratamento. Eles precisam de uma técnica que não apenas detecte a presença do gene, mas que quantifique precisamente a quantidade de RNA mensageiro desse gene para entender se a droga está ou não modulando sua expressão. Então, quais técnicas seriam usadas? Os pesquisadores têm como objetivo identificar a eficiência do medicamento. Para isso, seriam utilizadas duas técnicas: a RT-qPCR, devido ao fato dos pesquisadores terem o gene de interesse em RNA mensageiro, possivelmente resistente ao medicamento, e também a técnica da quantificação relativa da qPCR, para amplificar a quantidade do DNA complementar, que será explicado em breve, e sua expressão comparado a um grupo de controle. Esse grupo de controle não estará sujeito ao fármaco e na linhagem das células cancerígenas. Então, seriam usadas essas duas técnicas. Bom, por que nós escolhemos a RT-qPCR? Primeiramente, é muito importante destacar que a qPCR não amplifica moldes de RNA, até porque a DNA polimerase só reconhece e amplifica DNA. Por isso, a transcrição reversa ela é tão importante nesse caso. Até porque o processo, né, da transcrição reversa, ela transforma, né, converte o RNA mensageiro em DNA complementar. Na verdade, a enzima transcriptase reversa, ela sintetiza uma, uma nova fita, né, de DNA complementar a partir da fita, né, do RNA mensageiro. E em muitos protocolos, essa fita de RNA mensageiro ela é degradada usando RNases. Agora que a gente já tem o nosso DNA complementar, né, nós podemos partir para a qPCR. Na qPCR, nós adicionamos alguns componentes como o magnésio, o DNTP, TAC polimerase, o DNA complementar, primer, um corante, né? Pode ser o corante intercalante ou então uma sonda de hidrólise e também uma solução tampão. Quando essa QPCR termina, nós podemos analisar alguns gráficos que nos dão algumas informações, como o ciclo threshold, que a partir dele a gente descobre a concentração da nossa amostra. E também é importante lembrar que, como queremos fazer uma quantificação relativa, nós devemos fazer a amplificação das amostras das células não tratadas e também das amostras das células não tratadas, das amostras não tratadas e das tratadas, perdão. Também é importante usar um gene de referência, ou seja, é um gene que é expresso em todas as amostras e ele é estável. Então, independente se foi tratado ou não tratado, a gente sabe que ele vai ser expresso e a concentração dele vai ser estável. Outra coisa, a RT-qPCR ela pode ser realizada em um passo, ou seja, é tudo realizado em uma única reação, ou em dois passos, ou seja, a transcrição reversa é realizada em uma reação e depois nós fazemos a qPCR em outra reação. Mas o que é a quantificação relativa? Ela é uma técnica utilizada na qPCR para medir a expressão de genes e compará-lo em diferentes experimentos. Ao invés de
determinar a quantidade exata de RNA ou cDNA em uma amostra, ela indica quanto mais ou menos esse gene foi expresso. Mas por que utilizar a quantificação relativa nesse caso? Primeiro, para a comparação. Como o objetivo é saber se o tratamento com medicamento altera certos genes, a quantificação relativa permite a comparação direta com uma condição de grupo controle, que serve como base para avaliar as mudanças na expressão gênica da amostra. E ao comparar a expressão de genes específicos entre as células tratadas e as células controle, é possível identificar quais genes estão sendo expressos em resposta ao tratamento ou tendo uma resistência a esse tratamento. Quando ocorre a comparação de expressão entre genes específicos entre as células resistentes e as células controle, que não foram tratadas, os pesquisadores podem identificar quais genes estão diferencialmente expressos e assim definir se o medicamento tem ou não uma eficácia. Na quantificação relativa, também é usado genes de referência, que é expresso em diferentes condições ou tecidos do corpo. Isso permite compensar variações ou pequenos problemas que nós podemos ter durante a qPCR, como as diferenças na quantidade de RNA extraído, na transcrição reversa ou na eficiência da PCR, que após extrair o RNA das células tratadas e não tratadas também, ele é convertido em cDNA e a expressão do gene alvo é comparado com a do gene de referência. Mas isso tudo é graças à sonda TaqMan, que identifica a sequência exata do gene de interesse nas células tumorais, além de fazer a sua amplificação. Entre as técnicas de PCR, nós podemos citar primeiramente a técnica de PCR convencional. Como vai funcionar essa técnica? Ela vai ser útil apenas para confirmar se aquele gene da amostra ele está presente ou não. Porém, ela não nos confirma se ele está sendo ele não nos quantifica se ele está sendo mais ou menos expresso após o tratamento. Então, neste caso, ele não atende à necessidade do estudo sozinho. Não seria uma técnica adequada. Já no caso da qPCR, ou também conhecida como PCR em tempo real, ela já permite quantificar o DNA durante a sua amplificação. Porém, nós precisamos medir a quantidade de RNA mensageiro e seria necessário uma técnica um pouco mais avançada. E aí, então, que entra a técnica adequada para este caso, que seria a técnica de RT-qPCR. Hoje em dia, ela é uma técnica que ela é considerada padrão ouro para análise da expressão gênica. Como que ela vai funcionar? Nela, o RNA mensageiro ele é convertido em DNA complementar pelo processo de transcriptase reversa e depois ele é quantificado em tempo real, então nós teremos valores. E isso vai possibilitar que a gente compare a quantidade de expressão do gene e da resistência entre as células tratadas e as não tratadas com uma maior sensibilidade e precisão. Então, no caso desse estudo, a técnica de qPCR, ela é a técnica mais indicada. Ela vai permitir que a gente verifique de uma forma um pouco mais confiável o gene da resistência, se ele está sendo ativado ou se ele está sendo inibido pela droga que está sendo utilizada. E vai fornecer também dados quantitativos que a gente vai poder fazer um comparativo mais confiável. Então, neste caso, a técnica adequada seria de RT-qPCR. E não apenas usada somente para esse caso, ela pode ser usada para análises um pouco mais detalhadas.